Olá, tudo bem? O Alerta Crente cumprimenta a todos com a paz de nosso Deus. Amém. Bíblia Sagrada. Livro de Deuteronômio. Parte 1. Este livro é o quinto livro do Velho Testamento, com 34 capítulos. Traduzida e corrigida por João Ferreira de Almeida. Capítulo 1. Este capítulo contém 46 versículos. Vamos ouvir do versículo 1 aos versículos 46. O discurso de Moisés na planície do Jordão. 1. Estas são as palavras que Moisés falou a todo o Israel, da além do Jordão, no deserto, na planície defronte do mar de Suf, entre Paran, e Tofel, e Laban, e Hazerote, e de Zaabe. 2. 11 jornadas a desde Horebe, caminho da montanha de Seir, até Cades Barneia. 3. E sucedeu que, no ano 40º, no mês 11º, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor lhe mandara acerca deles. 4. Depois que feriu a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbon, e a Og, rei de Basan, que habitava em Astarote, em Edrei. 5. Da além do Jordão, na terra de Moabe, começou Moisés a declarar esta lei, dizendo: 6. O Senhor, nosso Deus, nos falou em Horebe, dizendo: tempo bastante haveis estado neste monte. 7. Voltai-vos e parti, ide à montanha dos amorreus, e a todos os seus vizinhos, e à planície, e à montanha, e ao vale, e ao sul, e à ribeira do mar, e à terra dos cananeus, e ao Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates. 8. Eis aqui esta terra, eu a dei diante de vós, entrai e possuí a terra que o Senhor jurou a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que a daria a eles e à sua semente depois deles. 9. E, no mesmo tempo, eu vos falei, dizendo: eu sozinho não poderei levar-vos. 10. O Senhor, vosso Deus, já vos tem multiplicado, e eis que já hoje em multidão sois como as estrelas dos céus. 11. O Senhor, Deus de vossos pais, vos aumente, como sois, ainda 1000 vezes mais, e vos abençoe como vos tem falado. 12. Como suportaria eu sozinho as vossas moléstias, e as vossas cargas, e as vossas diferenças? 13. Tomai-vos homens sábios, inteligentes e experimentados, entre as vossas tribos, para que os ponha por vossos cabeças. 14. Então, vós me respondestes e dissestes: bom é fazer a palavra que tens falado. 15. Tomei, pois, os cabeças de vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os tenho posto por cabeça sobre vós, e por capitães de milhares, e por capitães de 100, e por capitães de 50, e por capitães de 10, e por governadores das vossas tribos. 16. E, no mesmo tempo, mandei a vossos juízes, dizendo: ouvi a causa entre vossos irmãos e julgai justamente entre o homem e seu irmão e entre o estrangeiro que está com ele. 17. Não atentareis para pessoa alguma em juízo, ouvireis assim o pequeno como o grande, não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus, porém a causa que vos for difícil fareis vir a mim, e eu a ouvirei. 18. Assim, naquele tempo, vos ordenei todas as coisas que haveis de fazer. 19. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e tremendo deserto que vistes pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Senhor, nosso Deus, nos ordenará, e chegamos a Cades Barneia. 20. Então, eu vos disse: chegados sois às montanhas dos amorreus, que o Senhor, nosso Deus, nos dará. 21. Eis que o Senhor teu Deus te deu esta terra diante de ti, sobe e possui-a como te falou o Senhor, Deus de teus pais, não temas e não te assustes. 22. Então todos vós chegastes a mim e dissestes: mandemos homens adiante de nós para que nos espiem a terra e nos deem resposta, porque caminho devemos subir a ela e a que cidades devemos ir. 23.
Pareceu-me, pois, bem este negócio, de sorte que de vós tomei 12 homens, de cada tribo um homem. 24. E foram-se, e subiram a montanha, e vieram até ao vale de Escol, e o espiaram. 25. E tomaram do fruto da terra nas suas mãos, e nulo trouxeram, e nos tornaram a dar resposta, e disseram: Boa é a terra que nos dá o Senhor, nosso Deus. 26. Porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor, vosso Deus. 27. E murmurastes nas vossas tendas e dissestes: Porquanto o Senhor nos aborrece e nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus para destruir-nos. 28. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: Maior e mais alto é este povo do que nós, as cidades são grandes e fortificadas até aos céus, e também vimos ali filhos dos gigantes. 29. Então, eu vos disse, não vos espanteis, nem os temais. 30. O Senhor, vosso Deus, que vai adiante de vós, por vós pelejará conforme tudo o que fez convosco, diante de vossos olhos, no Egito. 31. Como também no deserto, onde viste que o Senhor teu Deus, nele te levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho que andastes, até chegardes a este lugar. 32. Mas nem por isso crestes no Senhor, vosso Deus. 33. Que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos achar o lugar onde vos deveríeis acampar, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde haveis de andar, e de dia na nuvem. 34. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: 35. Nenhum dos homens desta maligna geração verá esta boa terra que jurei dar a vossos pais. 36. Salvo Calebe, filho de Jefoné, ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. 37. Também o Senhor se indignou contra mim por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. 38. Josué, filho de Num, que está em pé diante de ti, ali entrará, esforça-o, porque ele a fará herdar a Israel. 39. E vossos meninos, de que dissestes por presa serão, e vossos filhos, que hoje nem bem nem mal sabem, ali entrarão, e a eles a darei, e eles a possuirão. 40. Porém vós virai-vos e parti para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. 41. Então respondestes e me dissestes: pecamos contra o Senhor, nós subiremos e pelejaremos, conforme tudo o que nos ordenou o Senhor, nosso Deus, e armastes-vos, pois, vós cada um dos seus instrumentos de guerra, e estivestes prestes para subir a montanha. 42. E disse-me o Senhor: dize-lhes, não subais, nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos. 43. Porém, falando-vos eu, não ouvistes, antes fostes rebeldes ao mandado do Senhor, e vos ensoberbecestes, e subistes a montanha. 44. E os amorreus que habitavam naquela montanha, vos saíram ao encontro, e perseguiram-vos, como fazem as abelhas, e vos derrotaram desde Seir até Horma. 45. Tornando, pois, vós e chorando perante o Senhor não ouviu a vossa voz, nem vos escutou. 46. Assim, em Cádiz estivestes muitos dias, segundo os dias que ali estivestes. Capítulo 2. Este capítulo contém 37 versículos. Vamos ouvir do versículo 1 aos versículos 37. Moisés fala acerca dos Edomitas, Moabitas e Amonitas. 1. Depois, viramo-nos, e caminhamos ao deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito, e muitos dias rodeamos a montanha de Seir. 2. Então, o Senhor me falou, dizendo:
3. Tendes já rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte. 4. E dá ordem ao povo, dizendo: passareis pelos termos de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós, porém guardai-vos bem. 5. Não vos entremetais com eles, porque vos não darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, porquanto a Esaú tenho dado a montanha de Seir por herança. 6. Comprareis deles por dinheiro, comida para comerdes, e também água para beber deles comprareis por dinheiro. 7. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos, ele sabe que andas por este grande deserto, destes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. 8. Passando, pois, por nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, desde o caminho da planície de Elate e de Ezion-Geber, nos viramos e passamos o caminho do deserto de Moabe. 9. Então, o Senhor me disse: não molestes a Moabe e não contendas com eles em peleja, porque te não darei herança da sua terra, porquanto tenho dado Ar aos filhos de Ló por herança. 10. Os Emins dantes habitaram nela, um povo grande, e numeroso, e alto como os gigantes. 11. Também estes foram contados por gigantes, como os Anaquins, e os Moabitas lhes chamavam Emins. 12. Dantes os Óreus também habitaram em Seir, porém os filhos de Esaú os lançaram fora, e os destruíram de diante de si, e habitaram no seu lugar, assim como Israel fez a terra da sua herança, que o Senhor lhes tinha dado. 13. Levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zered, assim passamos o ribeiro de Zered. 14. E os dias que caminhamos desde Cádiz Barneia até passarmos o ribeiro de Zered, foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu do meio do arraial, como o Senhor lhes jurará. 15. Assim também foi contra eles a mão do Senhor para os destruir do meio do arraial até os haver consumido. 16. E sucedeu que, sendo já consumidos todos os homens de guerra pela morte, do meio do arraial. 17. O Senhor me falou, dizendo: 18. Hoje passarás por Ar pelos termos de Moabe. 19. E chegarás até defronte dos filhos de Amon, não os molestes e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon te não darei herança, porquanto aos filhos de Ló a tenho dado por herança. 20. Também esta foi contada por terra de gigantes, dantes, nela habitavam gigantes, e os amonitas lhes chamavam Zanzumins. 21. Um povo grande, e numeroso, e alto, como os gigantes, e o Senhor os destruiu de diante de si, e estes os lançaram fora e habitaram no seu lugar. 22. Assim como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu os Óreus, e os filhos de Esaú os lançaram fora e habitaram no seu lugar até este dia. 23. Também os Cáfitorins que saíram de Cáfitor, destruíram os Áveos que habitavam em aldeias até Gaza, e habitaram no seu lugar. 24. Levantai-vos, e parti, e passai o ribeiro de Arnon, eis aqui na tua mão tenho dado a Seom, Amorreu, rei de Hesbon, e a sua terra, começa a possuí-la e contende com eles em peleja. 25. Neste dia, começarei a pôr um terror e um temor de ti diante dos povos que estão debaixo de todo o céu, os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. 26. Então, mandei mensageiros desde o deserto de Quedmot a Seom, rei de Hesbon, com palavras de paz, dizendo: 27. Deixa-me passar pela tua terra, somente pela estrada irei, não me desviarei para a direita nem para a esquerda. 28. A comida que eu coma vender-me-ás por dinheiro e dar-me-ás por dinheiro a água que beba, tão somente deixa-me passar a pé.
29. Como fizeram comigo os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas, que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão, a terra que o Senhor, nosso Deus, nos há de dar. 30. Mas Sehom, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar por ele, porquanto o Senhor, teu Deus, endurecera o seu espírito e fizera obstinado o seu coração, para tu dar na tua mão, como neste dia se vê. 31. E o Senhor me disse: Eis aqui tenho começado a dar-te Sehom e a sua terra diante de ti, começa, pois, a possuí-la, para que herdes a sua terra. 32. E Sehom saiu-nos ao encontro, ele e todo o seu povo, a peleja, em Jazã. 33. E o Senhor, nosso Deus, nulo deu diante de nós, e o ferimos, a ele, e a seus filhos, e a todo o seu povo. 34. E, naquele tempo, tomamos todas as suas cidades e destruímos todas as cidades, e homens, e mulheres, e crianças, não deixamos a ninguém. 35. Somente tomamos por presa o gado para nós e o despojo das cidades que tínhamos tomado. 36. Desde Aror, que está à borda do ribeiro de Arnon, e a cidade que está junto ao ribeiro, até Gileade, nenhuma cidade houve que de nós escapasse. Tudo isto o Senhor, nosso Deus, nos entregou diante de nós. 37. Somente a terra dos filhos de Amon não chegaste, nem a toda a borda do ribeiro de Jaboque, nem as cidades da montanha, nem a coisa alguma que nos proibirá o Senhor, nosso Deus. Capítulo 3. Este capítulo contém 29 versículos. Vamos ouvir do versículo 1 aos versículos 29. Moisés fala acerca de Og, rei de Baza. 1. Depois nos viramos e subimos o caminho de Baza, e Og, rei de Baza, nos saiu ao encontro, ele e todo o seu povo, a peleja em Edrei. 2. Então, o Senhor me disse: Não o temas, porque a ele, e a todo o seu povo, e a sua terra tenho dado na tua mão, e far-lhes como fizeste a Sehom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. 3. E também o Senhor, nosso Deus, nos deu na nossa mão a Og, rei de Baza, e a todo o seu povo, de maneira que o ferimos, até que ninguém lhe ficou de restante. 4. E, naquele tempo, tomamos todas as suas cidades, nenhuma cidade houve que lhe não tomássemos, 60 cidades, toda a borda da terra de Argob e o reino de Og, em Baza. 5. Todas essas cidades eram fortificadas com altos muros, portas e ferrolhos, além de outras muitas cidades sem muros. 6. E destruímos-las como fizemos a Sehom, rei de Hesbom, destruindo todas as cidades, homens, mulheres e crianças. 7. Porém todo o gado e o despojo das cidades tomamos para nós por presa. 8. Assim, naquele tempo, tomamos a terra da mão daqueles 2 reis dos amorreus, que estavam dalém do Jordão, desde o rio Arnon até ao monte Hermon. 9. Os sidônios a Hermon chamam Sirion, porém os amorreus lhe chamam Senir. 10. Todas as cidades da terra plana, e todo o Gileade, e todo o Basan até Salcá, e Edrei, cidades do reino de Og, em Baza. 11. Porque só Og, rei de Baza, ficou do resto dos gigantes, eis que o seu leito, um leito de ferro, não está porventura em Raba dos filhos de Amon, de 9 côvados o seu comprimento, e de 4 côvados a sua largura, pelo côvado de um homem. 12. Tomamos, pois, esta terra em possessão naquele tempo, desde Aror, que está junto ao ribeiro de Arnon, e a metade da montanha de Gileade, com as suas cidades, tenho dado aos Rubenitas e Gaditas. 13. E o resto de Gileade, como também todo o Basan, o reino de Og, dei a meia tribo de Manassés. Toda aquela borda da terra de Argob, por todo o Basan, se chamava a terra dos gigantes. 14. Jair, filho de Manassés, alcançou toda a porção da terra de Argob, até ao termo dos Jesuritas e Macatitas, e a chamou pelo seu nome, Basan Avot Jair, até este dia.
15. E a Maquir de Gileade. 16. Mas aos Rubenitas e Gaditas dei desde Gileade até ao ribeiro de Arnon, o meio do ribeiro e o termo, e até ao ribeiro de Jaboque, o termo dos filhos de Amon. 17. Como também a Campina e o Jordão com o termo, desde Kineret até ao mar da Campina, o mar salgado, abaixo de Asdopisgá para o oriente. 18. E vos mandei mais, no mesmo tempo, dizendo, o Senhor, vosso Deus, vos deu esta terra, para possuí-la, passai, pois, armados vós todos os homens valentes, adiante de vossos irmãos, os filhos de Israel. 19. Tão somente vossas mulheres, e vossas crianças, e vosso gado, porque eu sei que tendes muito gado, ficarão nas vossas cidades que já vos tenho dado. 20. Até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos como a vós, para que eles herdem também a terra que o Senhor, vosso Deus, lhes há de dar d'além do Jordão, então, voltareis cada qual à sua herança, que já vos tenho dado. 21. Também dei ordem a Josué, no mesmo tempo, dizendo, os teus olhos veem tudo o que o Senhor, vosso Deus, tem feito a estes dois reis, assim fará o Senhor a todos os reinos, a que tu passarás. 22. Não os temais, porque o Senhor, vosso Deus, é o que peleja por vós. A oração de Moisés para entrar em Canaã. 23. Também eu pedi graça ao Senhor, no mesmo tempo, dizendo. 24. Senhor Jeová, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, porque que Deus há nos céus e na terra, que possa fazer segundo as tuas obras e segundo a tua fortaleza. 25. Rogo-te que me deixes passar para que veja esta boa terra que está d'além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. 26. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu. Antes, o Senhor me disse, basta, não me fales mais neste negócio. 27. Sobe ao cume de Pisgá, e levanta os teus olhos ao ocidente, e ao norte, e ao sul, e ao oriente, e vê com os teus olhos, porque não passarás este Jordão. 28. Manda, pois, a Josué, e esforça-o, e conforta-o, porque ele passará adiante deste povo e o fará possuir a terra que apenas verás. 29. Assim, ficamos neste vale defronte de Bet-peor. Capítulo 4. Este capítulo contém 49 versículos. Vamos ouvir do versículo 1 aos versículos 49. Moisés exorta o povo à obediência. 1. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis, e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. 2. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. 3. Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal-peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-peor o Senhor, teu Deus, consumiu do meio de ti. 4. Porém vós que vos chegastes ao Senhor, vosso Deus, hoje todos estáis vivos. 5. Vedes a que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra a qual ides a herdar. 6. Guardai-os, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que ouvirão todos estes estatutos e dirão, só este grande povo é gente sábia e inteligente. 7. Porque que gente há tão grande, que tenha deuses tão chegados como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o chamamos? 8. E que gente há tão grande, que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje dou perante vós? 9.
Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. 10. No dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus, em Horebe, o Senhor me disse: Ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, e aprendê-las-ão, para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos. 11. E vós chegastes, e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até ao meio dos céus, e havia trevas, e nuvens, e escuridão. 12. Então, o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes semelhança nenhuma. 13. Então, vos anunciou ele o seu concerto, que vos prescreveu, os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. 14. Também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os fizesseis na terra a qual passais a possuir. 15. Guardai, pois, com diligência a vossa alma, pois semelhança nenhuma vistes no dia em que o Senhor, vosso Deus, em Horebe, falou convosco, do meio do fogo. 16. Para que não vos corrompais e vos façais alguma escultura, semelhança de imagem, figura de macho ou de fêmea. 17. Figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave ligeira que voa pelos céus. 18. Figura de algum animal que anda de rasto sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra. 19. E não levantes os teus olhos aos céus e vejas o sol, e a lua, e as estrelas, todo o exército dos céus, e sejas impelido a que te inclines perante eles, e sirvas aqueles que o Senhor, teu Deus, repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. 20. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou do forno de ferro do Egito, para que lhe sejais por povo hereditário, como neste dia se vê. 21. Também o Senhor se indignou contra mim por causa das vossas palavras, e jurou que eu não passaria o Jordão e que não entraria na boa terra que o Senhor teu Deus te dará por herança. 22. Porque eu nesta terra morrerei, não passarei o Jordão, porém vós o passareis e possuireis aquela boa terra. 23. Guardai-vos de que vos esqueçais do concerto do Senhor, vosso Deus, que tem feito convosco, e vos façais alguma escultura, imagem de alguma coisa que o Senhor, vosso Deus, vos proibiu. 24. Porque o Senhor, teu Deus, é um fogo que consome, um Deus zeloso. 25. Quando, pois, gerardes filhos e filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma escultura, semelhança de alguma coisa, e fizerdes mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. 26. Hoje tomo por testemunhas contra vós o céu e a terra, que certamente perecereis depressa da terra, a qual passado o Jordão, ides possuir, não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. 27. E o Senhor vos espalhará entre os povos, e ficareis poucos em número entre as gentes às quais o Senhor vos conduzirá. 28. E ali servireis a deuses que são obra de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. 29. Então, dali, buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás, quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. 30. Quando estiveres em angústia, e todas estas coisas te alcançarem, então, no fim de dias, te virarás para o Senhor teu Deus, e ouvirás a sua voz. 31. Porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso, e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá do concerto que jurou a teus pais. 32.
Porque pergunta agora aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tão grande como esta, ou se ouviu coisa como esta. 33. Ou se algum povo ouviu a voz de algum Deus falando do meio do fogo, como tu a ouviste, ficando vivo. 34. Ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, com sinais, e com milagres, e com peleja, e com mão forte, e com braço estendido, e com grandes espantos, conforme tudo quanto o Senhor, vosso Deus, vos fez no Egito, aos vossos olhos. 35. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há, senão Ele. 36. Desde os céus te fez ouvir a sua voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouviste as suas palavras do meio do fogo. 37. Porquanto amava teus pais, e escolherá a sua semente depois deles, e te tirou do Egito diante de si com a sua grande força. 38. Para lançar fora de diante de ti gentes maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na terra e te dar por herança, como neste dia se vê. 39. Pelo que hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. 40. E guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que bem te vá a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá para todo o sempre. Moisés designa 3 das cidades de refúgio. 41. Então, Moisés separou 3 cidades daquém do Jordão, da banda do nascimento do sol. 42. Para que ali se acolhesse o homicida que por erro, matasse o seu próximo, a quem dantes não tivesse ódio algum, e se acolhesse a uma destas cidades e vivesse. 43. A Bezer, no deserto, na terra plana, para os Rubenitas, e a Ramote, em Gileade, para os Gaditas, e a Golã, em Basã, para os Manassitas. 44. Esta é, pois, a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. 45. Estes são os testemunhos, e os estatutos, e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel, havendo saído do Egito. 46. Daquém do Jordão, no vale defronte de Bet-peor, na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbon, a quem Moisés e os filhos de Israel feriram, havendo eles saído do Egito. 47. E tomaram a sua terra em possessão, como também a terra de Og, rei de Basã, 2 reis dos amorreus que estavam daquém do Jordão, da banda do nascimento do sol. 48. Desde Aror, que está à borda do ribeiro de Arnon, até ao monte Sion, que é Hermon. 49. E toda a campina, daquém do Jordão, da banda do Oriente, até ao mar da Campina, abaixo de Asdod-Pisgã. Capítulo 5. Este capítulo contém 33 versículos. Vamos ouvir do versículo 1 aos versículos 33. A repetição dos 10 mandamentos. 1. E chamou Moisés a todo o Israel e disse-lhes: Ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, e aprendê-los-eis e guardá-los-eis para os cumprir. 2. O Senhor, nosso Deus, fez conosco concerto, em Horebe. 3. Não foi com nossos pais que fez o Senhor este concerto, senão conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. 4. Face a face o Senhor falou conosco, no monte, do meio do fogo. 5. Naquele tempo, eu estava em pé entre o Senhor e vós para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte dizendo: 6. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. 7. Não terás outros deuses diante de mim. 8.
Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. 9. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. 10. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. 11. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. 12. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor, teu Deus. 13. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. 14. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro de tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. 15. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. 16. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. 17. Não matarás. 18. E não adulterarás. 19. E não furtarás. 20. E não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 21. E não cobiçarás a mulher do teu próximo, e não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. O povo pede a Moisés para receber a lei do Senhor. 22. Estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, do meio do fogo, da nuvem e da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou, e as escreveu em 2 tábuas de pedra e a mim mas deu. 23. E sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas e vendo o monte ardente em fogo, vos achegastes a mim todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciãos. 24. E dissestes: Eis aqui o Senhor, nosso Deus, nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje, vimos que Deus fala com o homem e que o homem fica vivo. 25. Agora, pois, porque morreríamos, pois este grande fogo nos consumiria, se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor, nosso Deus, morreríamos. 26. Porque quem há de toda a carne que ouviu a voz do Deus vivente falando do meio do fogo, como nós, e ficou vivo? 27. Chega-te tu e ouve tudo o que disser o Senhor, nosso Deus, e tu nos dirás tudo o que te disser o Senhor, nosso Deus, e o ouviremos e o faremos. 28. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse: Eu ouvi a voz das palavras deste povo, que te disseram, em tudo falaram eles bem. 29. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. 30. Vai, dize-lhes: tornai-vos as vossas tendas. 31. Porém tu está aqui comigo, para que eu a ti te diga todos os mandamentos, e estatutos, e juízos que tu lhes has de ensinar que cumpram na terra que eu lhes darei para possuí-la. 32. Olhai, pois, que façais como vos mandou o Senhor, vosso Deus, não declinareis, nem para a direita, nem para a esquerda. 33. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor, vosso Deus, para que vivais, e bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Capítulo 6.
Este capítulo contém 25 versículos. O fim da lei é a obediência. 1. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra a que passais a possuir. 2. Para que temas ao Senhor teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. 3. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. 4. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. 5. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. 6. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. 7. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. 8. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. 9. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. 10. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus, introduzido na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó te daria, onde há grandes e boas cidades que tu não edificaste. 11. E casas cheias de todo bem, que tu não encheste, e poços cavados, que tu não cavaste, e vinhas e olivais, que tu não plantaste, e quando comeres e te fartares. 12. Guarda-te e que te não esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. 13. O Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. 14. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver à roda de vós. 15. Porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus, se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. 16. Não tentareis o Senhor, vosso Deus, como o tentastes em Massa. 17. Diligentemente guardareis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, como também os seus testemunhos e seus estatutos que te tem mandado. 18. E farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, e entres, e possuas a boa terra, sobre a qual o Senhor jurou a teus pais. 19. Para que lance fora a todos os teus inimigos de diante de ti, como o Senhor tem dito. 20. Quando teu filho te perguntar pelo tempo adiante, dizendo, quais são os testemunhos, e estatutos, e juízos que o Senhor, nosso Deus, vos ordenou? 21. Então, dirás a teu filho, éramos servos de Faraó, no Egito, porém o Senhor nos tirou com mão forte do Egito. 22. E o Senhor fez sinais grandes e penosas maravilhas no Egito, a Faraó e a toda a sua casa, aos nossos olhos. 23. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurará a nossos pais. 24. E o Senhor nos ordenou que fizéssemos todos estes estatutos para temermos ao Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje. 25. E será para nós justiça, quando tivermos cuidado de fazer todos estes mandamentos perante o Senhor, nosso Deus, como nos tem ordenado. Capítulo 7. Este capítulo contém 26 versículos. Vamos ouvir do versículo 1 aos versículos 26. Ordena-se a destruição dos cananeus e seus ídolos.
quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os Héteus, e os Girgazeus, e os Amorreus, e os Cananeus, e os Ferezeus, e os Eveus, e os Jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. 2. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás, não farás com elas conserto, nem terás piedade delas. 3. Nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas a seus filhos e não tomarás suas filhas para teus filhos. 4. Pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós e depressa vos consumiria. 5. Porém assim lhes fareis, derrubareis os seus altares, quebrareis as suas estátuas, cortareis os seus bosques e queimareis a fogo as suas imagens de escultura. 6. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que sobre a terra há. 7. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós erais menos em número do que todos os povos. 8. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que jurará a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. 9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. 10. E dá o pago em sua face a qualquer dos que o aborrecem, fazendo-o perecer, não será remisso para quem o aborrece, em sua face LH o pagará. 11. Guarda, pois, os mandamentos, e os estatutos, e os juízos que hoje te mando fazer. 12. Será, pois que, se, ouvindo estes juízos, os guardardes e fizerdes, o Senhor teu Deus te guardará o conserto e a beneficência que jurou a teus pais. 13. E amar-te-á, e abençoar-te-á, e te fará multiplicar, e abençoará o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o teu cereal, e o teu mosto, e o teu azeite, e a criação das tuas vacas, e o rebanho do teu gado miúdo, na terra que jurou a teus pais dar-te. 14. Bendito serás mais do que todos os povos, nem macho nem fêmea entre ti haverá estéril, nem entre os teus animais. 15. E o Senhor de ti desviará toda a enfermidade, sobre ti não porá nenhuma das más doenças dos egípcios, que bem sabes, antes as porá sobre todos os que te aborrecem. 16. Pois consumirás todos os povos que te der o Senhor teu Deus, o teu olho não os poupará, e não servirás a seus deuses, pois isso te seria por laço. 17. Se disseres no teu coração, estas nações são mais numerosas do que eu, como as poderei lançar fora? 18. Delas não tenhas temor, não deixes de te lembrar do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todos os egípcios. 19. Das grandes provas que viram os teus olhos, e dos sinais, e maravilhas, e mão forte, e braço estendido, com que o Senhor teu Deus te tirou, assim fará o Senhor teu Deus, com todos os povos, diante dos quais tu temes. 20. E mais, o Senhor teu Deus, entre eles mandará vespões, até que pereçam os que ficarem e se escondam de diante de ti. 21. Não te espantes diante deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e terrível. 22. E o Senhor teu Deus lançará fora estas nações, pouco a pouco, de diante de ti, não poderás destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo se não multipliquem contra ti. 23. E o Senhor t'as dará diante de ti e as fará pasmar com grande pasmo, até que sejam destruídas. 24. Também os seus reis te entregará na mão, para que desfaças os seus nomes de debaixo dos céus, nenhum homem parará diante de ti, até que os destruas.
25. As imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo, a prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que te não enlaces neles, pois abominação são ao Senhor teu Deus. 26. Não meterás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema, assim como ela, de todo a detestarás e de todo a abominarás, porque anátema é. Capítulo 8. Este capítulo contém 20 versículos. Vamos ouvir do versículo 1 aos versículos 20. Exortação a ter em memória os benefícios do Senhor. 1. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis para os fazer, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. 2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. 3. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. 4. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. 5. Confessa, pois, no teu coração que como um homem castiga a seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. 6. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para o temeres e andares nos seus caminhos. 7. Porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de abismo, que saem dos vales e das montanhas. 8. Terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, abundante de azeite e mel. 9. Terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes tu cavarás o cobre. 10. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. 11. Guarda-te para que te não esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus estatutos que hoje te ordeno. 12. Para que porventura, havendo tu comido, e estando farto, e havendo edificado boas casas, e habitando-as. 13. E se tiverem aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens. 14. Se não eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. 15. Que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes, e de escorpiões, e de secura, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha do Seixal. 16. Que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheceram, para te humilhar, e para te provar, e para, no teu fim, te fazer bem. 17. E não digas no teu coração, a minha força e a fortaleza de meu braço me adquiriram este poder. 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires poder, para confirmar o seu concerto, que jurou a teus pais, como se vê neste dia. 19. Será, porém, que, se, de qualquer sorte, te esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses, e os servires, e te inclinares perante eles, hoje eu protesto contra vós que certamente perecereis. 20. Como as gentes que o Senhor destruiu diante de vós, assim vós perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. Capítulo 9. Este capítulo contém 29 versículos. Vamos ouvir do versículo 1 aos versículos 29. Moisés lembra aos israelitas as suas murmurações e suas infidelidades. 1.
Ouve, ó Israel, hoje, passarás o Jordão, para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e muradas até aos céus. 2. Um povo grande e alto, filhos de gigantes, que tu conheces e de que já ouviste, quem pararia diante dos filhos dos gigantes? 3. Sabe, pois, hoje, que o Senhor, teu Deus, que passa diante de ti, é um fogo que consome, e os destruirá, e os derrubará de diante de ti, e tu os lançarás fora e cedo os desfarás, como o Senhor te tem dito. 4. Quando, pois, o Senhor, teu Deus, os lançar fora, de diante de ti, não fales no teu coração, dizendo, por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para a possuir, porque pela impiedade destas nações, é que o Senhor as lança fora, de diante de ti. 5. Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração que entras a possuir a sua terra, mas pela impiedade destas nações, o Senhor teu Deus, as lança fora, de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus, jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. 6. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és povo obstinado. 7. Lembra-te e não te esqueças de que muito provocaste a ira o Senhor teu Deus, no deserto, desde o dia em que saístes do Egito até que chegastes a esse lugar, rebeldes fostes contra o Senhor. 8. Pois, em Horebe, tanto provocastes a ira o Senhor, que o Senhor se acendeu contra vós para vos destruir. 9. Subindo eu ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas do concerto que o Senhor fizera convosco, então fiquei no monte 40 dias e 40 noites, pão não comi e água não bebi. 10. E o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus, e nelas tinha escrito conforme todas aquelas palavras que o Senhor tinha falado convosco no monte, do meio do fogo, no dia da congregação. 11. Sucedeu, pois, que, ao fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas do concerto. 12. E o Senhor me disse, levanta-te, desce depressa daqui, porque o teu povo, que tiraste do Egito, já se tem corrompido, cedo se desviou do caminho que eu lhe tinha ordenado, imagem de fundição para se fez. 13. Falou-me mais o Senhor, dizendo, atentei para este povo, e eis que ele é povo obstinado. 14. Deixa-me que os destrua e apague o seu nome de debaixo dos céus, e te faça a ti nação mais poderosa e mais numerosa do que esta. 15. Então, virei-me e desci do monte, e o monte ardia em fogo, e as 2 tábuas do concerto estavam em ambas as minhas mãos. 16. E olhei, e eis que havíeis pecado contra o Senhor, vosso Deus, vós tinhais feito um bezerro de fundição, cedo vos desviastes do caminho que o Senhor vos ordenará. 17. Então peguei das 2 tábuas, e as arrojei de ambas as minhas mãos, e as quebrei aos vossos olhos. 18. E me lancei perante o Senhor, como dantes, 40 dias e 40 noites, não comi pão e não bebi água por causa de todo o vosso pecado que haveis pecado, fazendo mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. 19. Porque temi por causa da ira e do furor com que o Senhor tanto estava irado contra vós para vos destruir, porém, ainda por esta vez, o Senhor me ouviu. 20. Também o Senhor se irou muito contra Arão para o destruir, mas também orei por Arão ao mesmo tempo. 21. Porém eu tomei o vosso pecado, o bezerro que tinhais feito, e o queimei a fogo, e o pisei, moendo-o bem, até que se desfez em pó, e o seu pó lancei no ribeiro que descia do monte. 22. Também em Tábera, e em Massa, e em Quibrote-Hataava provocastes muito a ira do Senhor. 23.
Quando também o Senhor vos enviou desde Cádiz Barneia, dizendo, subi e possuí a terra que vos tenho dado, rebeldes fostes ao mandado do Senhor, vosso Deus, e não o crestes, e não obedecestes a sua voz. 24. Rebeldes fostes contra o Senhor, desde o dia em que vos conheci. 25. E prostrei-me perante o Senhor aqueles 40 dias e 40 noites em que estava prostrado, porquanto o Senhor dissera que vos queria destruir. 26. E eu orei ao Senhor, dizendo, Senhor Deus, não destruas o teu povo e a tua herança, que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egito com mão forte. 27. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó, não atentes para a dureza deste povo, nem para a sua impiedade, nem para o seu pecado. 28. Para que o povo da terra donde nos tiraste não diga, porquanto o Senhor os não pôde introduzir na terra de que lhes tinha falado e porque os aborrecia, os tirou para os matar no deserto. 29. Todavia, são eles o teu povo e a tua herança que tu tiraste com a tua grande força e com o teu braço estendido. Capítulo 10. Este capítulo contém 22 versículos. Vamos ouvir do versículo 1 aos versículos 22. Moisés fala das segundas tábuas da lei. 1. Naquele mesmo tempo, me disse o Senhor, alisa 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e sobe a mim a este monte, e fez uma arca de madeira. 2. E, naquelas tábuas, escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste, e as porás na arca. 3. Assim fiz uma arca de madeira de cetim, e alisei 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e subi o monte com as 2 tábuas na minha mão. 4. Então, escreveu o Senhor nas tábuas, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos que o Senhor vos falara no dia da congregação, no monte, do meio do fogo, e o Senhor mas deu a mim. 5. E virei-me, e desci do monte, e pus as tábuas na arca que fizera, e ali estão, como o Senhor me ordenou. 6. E partiram os filhos de Israel de Beerot-bene-Jaacã a Mosera. Ali, faleceu Arão e ali foi sepultado. E Eleazar, seu filho, administrou o sacerdócio em seu lugar. 7. Dali partiram a Gudigodá e de Gudigodá a Jotbatá, terra de ribeiros de águas. Da vocação da tribo de Levi. 8. No mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca do concerto do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até ao dia de hoje. 9. Pelo que Levi com seus irmãos, não tem parte na herança, o Senhor é a sua herança, como o Senhor, teu Deus, lhe tem dito. 10. E eu estive no monte, como nos dias primeiros, 40 dias e 40 noites, e o Senhor me ouviu ainda por esta vez, não quis o Senhor destruir-te. 11. Porém o Senhor me disse, levanta-te, põe-te a caminho diante do povo, para que entre e possua a terra que jurei a seus pais dar-lhes. Exortação à obediência. 12. Agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, e que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma. 13. Para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? 14. Eis que os céus e os céus do céu são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nela há. 15. Tão somente o Senhor tomou prazer em teus pais para os amar, e a vossa semente deles, escolheu depois deles, de todos os povos, como neste dia se vê. 16. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração e não mais endureçais a vossa cerviz. 17.
Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. 18. Que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e veste. 19. Pelo que amareis o estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. 20. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e a Ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. 21. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez estas grandes e terríveis coisas que os teus olhos têm visto. 22. Com 70 almas teus pais desceram ao Egito, e, agora, o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão.